E estamos de volta, continuando aqui a entrevista com a Raquel Inácio, psicóloga. Estamos falando sobre relacionamento. E a última pergunta, que eu não deixei a Raquel responder no bloco anterior, só para deixar vocês curiosos aí. Ela vai responder agora. A pergunta é verdade, Raquel, que a paixão acaba? A paixão acaba, isso é verdade. Gente, a paixão acaba. E existe uma forma de resgatar essa paixão? Sim, existe. Como eu falei, a paixão é essa química do cérebro, que traz aquelas borboletas lá no estômago, aquela euforia. Então, isso é natural que a paixão acabe e é saudável que a paixão acabe. Por quê, gente? Quando a gente está apaixonado, a gente fica no campo da ilusão. A outra pessoa é uma pessoa perfeita. A gente não vê defeito na pessoa. Isso é uma ilusão. A gente começa a idealizar demais. Por isso que é muito perigoso casais que casam nesse período da paixão. Tem gente que conheceu a pessoa, ainda tá ali apaixonado, já vai casar. Quer dizer que o relacionamento vai dar certo? Ou não, né? Vai dar errado? Não, não quer dizer isso, tá? Eu sempre falo que às vezes a relação começou de uma forma, às vezes, um pouco estranha, mas o que vai definir se a relação vai dar certo ou não é como o casal vai lidar com os problemas quando eles aparecerem. E como a gente faz para, então, reacender a chama da paixão no relacionamento? Sim. Quando a paixão acaba, Ayandra, e aí vai aparecendo os defeitos da pessoa, vai surgindo, né, o que a gente chama ali do amor maduro. Então, aos poucos você vai conhecendo a pessoa, vai aprendendo a lidar com os defeitos dela, e aí o amor ele vai amadurecendo. Amor, ele é sentimento, mas ele se expressa em ações. Então, no livro mesmo, assim, com Linguagem do Amor, vem falando muito disso, que amor é ação. Sim. Quanto mais você tem atitudes que vai encher o tanquinho de amor da outra pessoa, que vai atender a linguagem de amor dela, mais aquele sentimento vai crescendo. Só que o amor, ele também não basta, né? Não basta apenas com o sentimento em si, é importante que você tenha atitude, mas também falta, sabe? Aquela questão do fogo mesmo, que é a paixão, Sim. que é o tempero da relação. Aham. Se o relacionamento às vezes tem amor, mas não tem paixão, às vezes fica muito naquela questão da amizade. Falta Sim. aquela questão mais carnal mesmo do casal. Vira dois irmãos dentro de casa, né? Exatamente. Então, como a gente faz para resgatar a paixão? Voltando a fazer o que fazia lá no início do relacionamento. Então, como que era lá no início, quando a gente conhece alguém, gente? A gente conversa com a pessoa e nessa conversa vai surgindo aquela intimidade, vai surgindo aquela admiração pela pessoa, você vai focando nas qualidades dela e não nos defeitos. Quando está no início do relacionamento, você faz coisas diferentes, você se esforça para fazer surpresas para a pessoa, Sim. você se esforça para fazer encontros diferentes, você quer dar o seu melhor para a pessoa e você quer ser o seu melhor para a pessoa. Então, depois de um tempo de relacionamento, a gente precisa fazer isso de uma forma intencional. Sim. Porque lá no início isso acontece de uma forma espontânea, porque é a química do nosso cérebro que está lá funcionando. Sim. Depois de um tempo de relacionamento, eu intencionalmente eu preciso criar momentos de variedade, de surpresa dentro ali do relacionamento, de romantismo dentro do relacionamento, de diversão dentro do relacionamento. Eu preciso intencionalmente olhar para as qualidades do meu parceiro. Eu preciso intencionalmente criar momentos de tempo de qualidade, de conversa, porque é isso que vai gerar, que vai resgatar aquela admiração, porque às vezes no dia a dia a gente vai deixando isso se perder. E aí o nosso foco vai muito mais para os problemas do que para as coisas boas do relacionamento. Às vezes a gente esquece porque a gente se apaixonou pela pessoa. E isso é o tal do cair na rotina, né? Então, é essa rotina que estraga o relacionamento? Eu falo, Ayandra, que não é a rotina que estraga o relacionamento. Por quê? Rotina é aquilo que se repete. Na sua vida você pode repetir hábitos bons ou hábitos ruins. Sim. Então você pode repetir, por exemplo, todos os dias depois do trabalho ir para o bar e beber com seus amigos, ao invés de ir para casa ver sua esposa. Você pode repetir, por exemplo, todos os dias quando seu marido chegar em casa, ao invés de você abraçar ele, você dar um beijo, querer saber do dia dele, você já começar as cobranças. Então você pode escolher repetir isso. Sim. Ou então você pode repetir, ter um dia do casal na semana. Você pode repetir, apesar do cansaço, prezar pela sexualidade lá, ali no relacionamento. Você pode ter uma rotina de estar sempre, às vezes, comprando um bombom, comprando uma rosa para sua esposa.
fazendo uma comida que seu marido gosta. Então, essas coisas diferentes, elas podem entrar na rotina. E aí não vai ser a rotina que vai estragar, a rotina vai ser algo maravilhoso. Inclusive, ainda deixa eu aproveitar e fazer um merchan. Que no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, eu vou fazer um projeto bem legal, que é o programa Paixão na Rotina, em que eu vou ajudar os casais nessa parte de reacender a paixão no relacionamento. Trabalhando na rotina a atração, a intimidade e a sexualidade dentro da relação. Porque a rotina ela pode destruir o relacionamento ou ela pode fazer o relacionamento crescer e fazer o relacionamento voltar a ser aquela relação gostosa. Então, nesse evento, é isso que eu vou trabalhar com os participantes. Que legal! E quando essa rotina tem filhos, como é que fica? É muito mais complexo. E eu sempre falo para as minhas pacientes, também falo lá no meu Instagram, que eu ainda não sou mãe. Mas eu atendo muitas mães e eu estudo muito sobre esse assunto, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, mas é fácil você falar isso, você não tem filho, eu quero ver quando você tiver filho. Gente, realmente, eu não tenho filho, não sei como é a realidade, a vivência na prática, sabe? Eu sei que é importante, às vezes, a gente ter a vivência, o psicólogo não precisa vivenciar tudo pra ajudar a pessoa, mas quando você vivencia, você tem uma expertise diferente naquele assunto. É igual eu falo em relação ao casamento, o fato de eu ser casada me faz ter uma expertise diferenciada pra ajudar meus pacientes. Então, assim, eu não sei qual que vai ser a realidade, mas eu estudo muito e eu atendo muitas mulheres e eu imagino como é complexo. Mas ainda assim, a gente precisa cuidar do relacionamento. É aquela frase, a árvore, ela vem antes dos frutos. E aí, Ayandra, um erro que muitos casais cometem, tem muitos casais que entram em crise depois que o filho nasce. Por quê? Porque às vezes os problemas já estavam lá e quando chega um bebê é muito trabalho, os pais eles precisam criar um novo papel social, que é o papel de ser pai, de ser mãe. Isso demanda muito do casal. E aí, às vezes, o casal fica muito preso naquele papel e esquece do papel de marido e esposa, de homem e de mulher. E fica lá com o filho sendo a pessoa central ali da vida do casal. Com isso, a relação ela vai se enfraquecendo. Quando uma terceira pessoa entra na relação, né, no caso o filho, é normal, é natural que o casal se afaste. Porque o casal ele vai perder um pouco na intimidade, mas ele vai crescer na amplitude. Porque aí deixa de ser casal e passa a ser família. Isso é uma coisa maravilhosa. Só que o casal não pode esquecer de estar sempre atento à questão mesmo do relacionamento de casal. Porque, gente, a vida é cansativa, o trabalho é cansativo, só que a gente não pode descuidar, sabe? Porque quando você está cuidando do seu relacionamento de casal, você está cuidando da sua família. Aí, Andra, o que aparece de gente no meu consultório traumatizada, porque viu, às vezes, no contexto familiar, os pais traindo. Às vezes o pai ele era ausente emocionalmente. Às vezes a mãe ela se sentia muito sozinha dentro do relacionamento. Então às vezes o casal tinha vários problemas que às vezes por falta de um recurso, por falta de conhecimento, não olhavam para esses problemas e os filhos ficam traumatizados. Quando hoje em dia o que é mais comum é filho precisando de psicólogo, a criança precisando de psicólogo. Mas muitas vezes a criança que vai na terapia ela é sintoma daquele relacionamento familiar que está disfuncional. Que não foi tratado. Então, assim, é realmente acolher as dificuldades, tá? Porque eu imagino que não é fácil, mas é lembrar, quando eu estou cuidando do meu relacionamento, eu estou cuidando também do meu filho, eu estou cuidando também da minha família. E eu preciso priorizar isso. E às vezes vai ser um dia no mês que vai ter o dia do casal, ou às vezes vai ser colocar o menino para dormir mais cedo, para ter um tempinho ali com o seu marido. É realmente fazer um esforço no dia a dia para você não deixar isso de lado. É a questão da escolha, né? Como você disse, né? É intencional. E é muito real isso, assim. Eu, como esposa e mãe, posso te afirmar que é isso muito, assim. É como, assim, o casal passa a vida colocando as coisas debaixo do tapete, a criança aparece e joga o tapete pra cima. Esparrama tudo que tava lá debaixo. Teve uma frase que eu escutei, foi de uma cliente minha, que ela escutou de um colega de trabalho. E eu achei uma frase fantástica, eu sempre repito essa frase.
Esse colega de trabalho da minha cliente falou assim pra ela: fulana, quando você casa, você ganha um espelho. É uma pessoa que tá ali refletindo seus defeitos. Isso é 100% verdade. Sim. Quando você tem filho, você ganha uma lupa. É uma pessoa que tá ali ampliando os seus defeitos. Nossa, e como? Então eu achei essa frase maravilhosa, porque é isso, né? O filho, ele vem pra ampliar os seus defeitos como pessoa, mas também os defeitos ali do casal. Né? Com certeza. E amplia de um jeito assim muito lindo, né? Quem é do outro lado aí que tá ouvindo a gente sabe muito bem como é. E amplia de um jeito muito lindo. E nesse meio, nessa coisa dinâmica toda aí da rotina e tudo mais que a gente tá falando, muitos casais perdem a intimidade, né? Ou seja, não tem mais assunto para conversar. Tipo, tá, Raquel, eu vou resgatar a paixão, mas eu vou falar o quê com meu marido? Não tem nada para falar, não tenho o que conversar, a criança não deixa, o trabalho não deixa, etc. E aí, como que faz? Como que resgata isso? O que gera intimidade é você demonstrar vulnerabilidade para outra pessoa. É você falar das suas fragilidades, das suas fraquezas, daquilo que está doendo. E às vezes, Ayandra, a nossa rotina ela é tão corrida, é tantas tarefas, é tarefa, que a gente não se permite olhar para as nossas vulnerabilidades. Sim. E aí, como que eu vou demonstrar isso para outra pessoa se nem eu olho para as minhas vulnerabilidades, se nem eu me permito chorar, se nem eu me permito olhar para aquilo que está desconfortável, para aquilo que está me gerando angústia, está me gerando raiva? E não aceita também, né? Exatamente, não aceitar, porque hoje, nós mulheres principalmente, homens também, tá, gente? Mas eu falo, né, eu atendo mais mulheres, mas eu também atendo homens também. Mas nós mulheres principalmente, a gente se cobra demais. Sim. A gente quer ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Então, sim, isso traz uma carga muito grande. Uhum. E às vezes parece que a gente esquece que tem marido, gente. Né? Marido existe pra ajudar a gente, é pra gente ir lá pedir ajuda. Sim. E às vezes ao invés da mulher ir lá e pedir ajuda a esse marido, ela cobra. Uhum. Raquel, mas eu não quero ficar falando aquilo que é óbvio. O que é óbvio para você pode não ser o óbvio para o outro. Exatamente. Então, a mesma sociedade que te criou para brincar de boneca e para te treinar para ser dona de casa e mãe, é a mesma sociedade que criou o menino também para brincar de carrinho, para ser acostumado a olhar para essas outras questões. Uhum. Então, não tem como a gente culpar a outra pessoa por conta disso. Sim. Se eu quero que a minha relação dê certo, é eu realmente fazer a minha parte, é eu realmente comunicar, é eu realmente pedir. Uhum. Então, uma das coisas, Ayanda, é eu dividir essa carga com a outra pessoa, é falar com a outra pessoa. Tem gente que às vezes tem vergonha de falar as coisas com o marido, tem vergonha de parecer fraco. E, gente, você divide o seu corpo com o seu parceiro, né? Então, isso é um processo. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, outras não. Uhum. Quanto mais você tiver intimidade com seus sentimentos, quanto mais você buscar olhar para suas vulnerabilidades, mais você vai conseguir mostrar isso para outra pessoa. Quanto mais você tiver esses momentos de conversa com o seu parceiro, de você falar das suas fragilidades, mais isso vai unir vocês. É aquela coisa, Ayandra, se eu tiver aqui, eu falar alguma coisa que eu vivi, você vai se identificar comigo. Sim. E aí você vai se sentir confortável também de falar alguma coisa que você viveu. É aí que vai criando essa intimidade. Sim. Então é importante que no meio dessa rotina conturbada, o casal ele tem momentos. Eu lembro que meus pais, quando eu era criança, ele era aquela rotina corrida. Gente, imagina só, 5 filhos. Nossa, Deus. Eu brinco que eu não tenho um pintinho pra dar água, eu não tenho uma planta pra eu regar e é uma loucura. Eu imagino meus pais com 5 filhos. Nossa. Só que eu lembro que eles tinham uma rotina de, à noite, né, eu escutava eles conversando lá no quarto deles, antes de dormir, era o horário que eles ficavam conversando de como foi o dia. Então eles ficavam falando o que aconteceu no dia, porque às vezes no dia eles não tinham esse tempo. Sim. Então, eu tô dando um exemplo de como funcionou para os meus pais, só que você pode buscar na sua vida momentos para você fazer isso. Às vezes vai ser pelo WhatsApp, você não acha o WhatsApp a melhor ferramenta, mas às vezes vai ser um recurso. É o que tem, né? Exatamente. Então, a questão é você criar momentos de diálogo com o seu parceiro. Quanto mais você tiver esses momentos, mas não é aquela conversa automática, é realmente você querer falar, querer entender a outra pessoa, porque às vezes tem gente que tá ali conversando com o marido, com a esposa e fica mexendo no celular enquanto conversa. É olhar no olho, né? Tá presente, né? Exatamente, é oferecer presença, é esse olho no olho mesmo, é esse se importar. Então, quando você tem esses momentos,
você vai fortalecendo a intimidade com o seu parceiro. Sim. E às vezes, se hoje você não sabe por onde começar, sabe aquelas perguntinhas de internet? Lá no meu Instagram mesmo eu tenho um vídeo sobre isso, lá tem outras redes, né, no TikTok mesmo, aquela coisa assim, 10 perguntas para você fazer com o seu parceiro. Gente, parece uma coisa bobinha, mas é uma coisa tão legal. Quando você senta com o seu parceiro pra você fazer aquelas perguntas, é muito legal porque às vezes a pessoa fala coisas que você não sabia. Sim. E um erro, Ayandra, que muitas pessoas cometem é achar que o seu parceiro é a mesma pessoa lá do início. Gente, você não é a mesma pessoa, o seu parceiro também não é. Imagina. E às vezes a gente fica muito preso naquelas imagens. Fulano é muito grosso, fulano é muito rígido, fulano tem dificuldade de errar. Você fica preso naquelas imagens. Quando a pessoa tá ali, às vezes ela mudou várias vezes ao longo desses anos. Então é também você se permitir conhecer quem é essa nova pessoa. Sim. E apresentar também as suas versões pro seu parceiro. Isso é muito interessante. E às vezes tem pessoa que fala assim, mas não adianta nada eu perguntar pro meu marido, porque eu pergunto, e aí, como é que foi? Bom, e aí, o que você fez hoje? Trabalhei. Não sei o quê. Mas às vezes tem também a questão do jeito da pessoa. Sim. A questão de se conhecer e conhecer a outra pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa cai naquela questão, acho que deve aparecer muito lá, né? Eu tento, mas ele não faz a parte dele. Eu tento conversar, mas ele é monossilábico. E aí? E aí o que acontece? O nosso comportamento, Ayandra, não pode depender do comportamento da outra pessoa. Muitas vezes o homem ou a mulher se cala porque eu falo que eu estou conversando, mas na verdade eu estou cobrando. Se eu começo a cobrar, se eu começo a criticar, se eu quero começar a ensinar, ficar dando lição de moral, a pessoa às vezes ela se fecha, às vezes ela entra na defensiva e ela se cala. Sim. Por isso que às vezes o homem ou a mulher fica com aquelas mentirinhas, sabe? Que não é algo saudável pro relacionamento. Mas por que às vezes mente? Às vezes mente umas coisinhas bobas. Porque não quer ficar escutando sermão. Sim. É aquele lugar que eu converso muito com as minhas seguidoras, com as minhas pacientes. A gente tem que ter muito cuidado para não ser a mãe do nosso marido. Exatamente. Querer ficar mandando, né? Porque isso estraga com o relacionamento. Se você quer estragar o seu relacionamento, seja a mãe do seu marido. Começa a ver ele como uma pessoa frágil, boba, você não pode contar, que não sabe tomar decisões, que você precisa mandar o tempo inteiro. É a forma de você estragar seu relacionamento. Sim. Então, é você fazer a sua parte. Por quê? Existe uma questão que o meu comportamento ele vai influenciar o seu comportamento. Se eu começo a desenvolver uma linguagem mais assertiva, eu vou contando do meu dia, eu vou perguntando do seu dia, à medida que a gente vai tendo essa interação, a tendência é que você também, uma hora você também vai corresponder a isso. E tem pessoas, Ayandra, que tem mais dificuldade de falar, sabe? E é lembrar que às vezes não é por mal, tem a ver com a história de vida da pessoa, mas à medida que ela sentir aquele espaço seguro para ela expressar, o que é o espaço seguro? Eu sentir que se eu falar isso aqui, eu não vou ser julgado, a pessoa ela vai se abrindo cada vez mais. Olha só que interessante. E isso tudo, a gente está falando aqui isso tudo se resume à intimidade, né? E quando se fala em intimidade, as pessoas já confundem com sexualidade. São coisas diferentes, certo? Exatamente, são coisas diferentes. A intimidade, ela é extremamente importante para você ter uma vida sexual saudável. Porque, gente, eu falo, para você ter intimidade na cama, é importante que você tenha intimidade no seu relacionamento na vida. Sim. Porque senão tem casais que às vezes têm até uma vida sexual ativa, mas é aquela coisa automática. Mecânica. Não tá fazendo amor, tá realmente transando, sabe? Não é aquela coisa realmente prazerosa pros dois. Porque, gente, sexo tem que ser prazeroso pros dois. O sexo, Ayandra, ele é extremamente importante para a relação de casal. É como se o sexo fosse uma cola, né? Sim. Quando, por exemplo, né, se você tá naquela semana em que você consegue ter uma vida sexual mais ativa com seu parceiro, como que você se sente? É pra você responder. É pra eu responder? Sim, mais feliz, alegre, bem disposta, bem humorada. Tudo fica lindo. Exatamente. A gente se sente mais conectado com a pessoa. E a gente se sente melhor com a gente mesmo. Por quê? Existe o que a gente chama da pirâmide das necessidades, que foi proposto por um psicólogo que chama Abraham Maslow. Nessa pirâmide, né, de Maslow, a pirâmide das necessidades, na base da pirâmide estão as necessidades fundamentais, aquelas necessidades básicas, que é você comer, dormir, descansar, ir no banheiro. Então, são necessidades básicas. Uma dessas necessidades básicas é o sexo. Sim. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela tá em falta com essa necessidade, isso vai gerar estresse nela, vai gerar desgaste nela. Sim.
Então o sexo pro relacionamento de casal é muito importante. Não é normal um casal saudável não ter uma vida sexual ativa. Às vezes chega pra mim no consultório, pessoas falam, Raquel, tem 3 anos que eu não tenho relação com meu marido. E às vezes essa mulher ou esse homem não percebeu que o relacionamento acabou há muito tempo. Sim. Porque, gente, óbvio, tá? Quando há questões de doença e tudo mais, claro que não é possível às vezes manter aquela regularidade. Sim. Mas relação sem sexo é amizade. Se o casal é saudável e não tem sexo, não tá tendo ali um relacionamento de casal. Então a gente precisa cuidar disso, porque às vezes, ainda as pessoas ignoram os efeitos de uma vida uma vida sexual que não está sendo saudável, sabe? Sim. Que não está sendo ativa. Por exemplo, uma das coisas, a questão mesmo da traição. Uma das coisas que leva uma pessoa a trair no relacionamento é quando ela não tem as necessidades dela atendidas na relação. Básicas, né? Uma dessas necessidades é o sexo. Raquel, você tá falando que se meu marido me traiu é porque a gente não tá tendo relação? Não estou falando isso. Por quê? Traição é uma escolha. Sim. Se o homem for maduro, se a mulher for madura, porque a mulher também trai, vai simplesmente olhar para essa dificuldade e vai falar assim, gente, deixa eu conversar com meu parceiro sobre isso, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo? Sim. E aí vai buscar ajuda, uma pessoa madura faz isso. Uma pessoa que às vezes ela não se conhece, às vezes ela cresceu vendo o pai trair a mãe, às vezes ela normalizou essa questão, ela vai às vezes tentar lidar com esse problema no relacionamento olhando para fora. Então, é um dos sinais, é uma das consequências de quando o casal não está tendo uma vida sexual ativa. Outra questão, o relacionamento, a questão dos filhos mesmo, que eu falei. Quando o casal não está bem, isso vai afetar os filhos. E afeta mesmo. Outra questão, as brigas mesmo do dia a dia. Porque é uma necessidade básica. Se você não está dormindo direito, você fica estressado. Com fome, você fica estressado. Exatamente. Se você não está transando, você também vai ficar estressado, sabe? Exatamente. Fica até aquela piadinha, né, na família. Sim. Então, assim, é importante que o casal cuide disso, porque eu sei que na rotina é difícil. Às vezes você fala assim, depois, aí às vezes tá ali à noite, tá cansado, mas, gente, tenta priorizar isso, porque o sexo, ele fortalece a relação de casal. E às vezes as pessoas veem a relação sexual como uma brincadeira, como uma coisa que é engraçada, como uma coisa que é irrisória. Mas, gente, é sério. Sim. E tem que ser levado a sério. Exatamente. Porque a primeira coisa pra gente trabalhar isso é realmente priorizar. É eu entender, eu não posso deixar isso pra depois. Porque o que acontece, Ayanda? Às vezes a pessoa fala assim, eu e meu marido, a gente nem tá tendo relação, ou o marido fala, eu e minha esposa a gente não tá tendo, mas parece que a pessoa não liga. Não é que a pessoa não liga, é porque às vezes a pessoa ela procurou tanto, e foi tanta recusa que ela para de procurar. Sim. E aí, a pessoa geralmente quando ela procura, e hoje, gente, existia antigamente, se falava assim, que às vezes o homem quer mais do que a mulher, nada disso. Eu atendo no consultório mulheres que falam que o marido não procura, e atendo no consultório homens que falam que a mulher nunca tá querendo, sabe? Sim. Então, às vezes a pessoa ela tá ali, indo atrás, tá procurando a pessoa. E ela foi tantas vezes recusada que isso aciona nela, às vezes, gatilhos de rejeição. Ela acha que a pessoa não ama ela, ela se sente muitas vezes insegura. Então, vai tendo tantos sentimentos negativos que a pessoa, às vezes, ela não sabe dar nome para esses sentimentos. Sim. E isso só vai afastando o casal. Então, às vezes, a pessoa ela parou de procurar, não é porque a pessoa não quer mais. Ou ela reprimiu os desejos dela, as necessidades dela, ou muitas vezes, hoje infelizmente é muito comum muitas pessoas irem para pornografia, que é um problema seríssimo hoje. É algo que destrói um relacionamento. Se você quer destruir o seu relacionamento, começa a fazer o consumo da pornografia. Porque a pornografia, existem já estudos hoje que comprovam que a pornografia tem efeitos no cérebro parecido com o efeito de droga. Sim. A pessoa ela fica viciada naquilo. Eu já atendi casos, né, de homens, por exemplo, que relatam, Raquel, eu não consigo ter orgasmo com a minha esposa só vendo ela ali, eu preciso ficar imaginando as cenas na minha cabeça. Raquel, eu não vou procurar minha esposa, porque é mais fácil eu me satisfazer ali com aquele conteúdo que eu estou consumindo. E, gente, isso vai afastando cada vez mais o casal. Muitas vezes o que tem por trás das pessoas que consomem pornografia, por exemplo, é uma solidão muito grande. E aí o consumo só vai piorando essa solidão. Então, a pessoa, óbvio, ela precisa avaliar, sabe? Quais são os prejuízos disso na vida dela. Porque muitas vezes a pessoa entra numa negação. Todo homem vê.
Ah, é normal, hoje em dia tem conteúdo para mulher também. Mas, gente, isso não é legal. Você tá trazendo uma outra coisa pro seu relacionamento. Porque às vezes a gente acha que traição é só você ir lá e ter relação com a outra pessoa. Mas a traição, óbvio que traição para cada casal vai ser diferente, né? Vai ser do combinado do casal. Mas eu vejo, por exemplo, a questão do triângulo amoroso. Sim. O triângulo amoroso não tem uma mulher real ali, não tem um homem real ali. Mas tem a pornografia. Tem um vídeo. Ou às vezes tem o trabalho, que vai tomando também o lugar da questão do relacionamento do casal, do sexo, né? A pessoa tá sempre cansada porque ela trabalha demais. Sim. Ou às vezes é o filho que tá sendo prioridade, o casal tá deixando o relacionamento de lado, como eu falei. Sim. Então vai tendo lá um triângulo amoroso e a pessoa vai colocando várias coisas no meio da pessoa e do relacionamento, sabe? E a longo prazo, ou a pessoa ela vai se contentar, vai se acomodar e viver um relacionamento ruim, frustrado, ou vai chegar um momento que ela vai separar. E o corpo da gente se acostuma com tudo, né? Então, assim, voltando a falar do sexo como necessidade básica, assim como o corpo, a pessoa que passa o dia inteiro sem se alimentar não sente fome, assim como a pessoa que come de 2 em 2 horas e sente muita fome, veja bem, o corpo é uma necessidade básica, o alimento, o corpo se acostuma com tudo. Assim também com a relação sexual, né? Exatamente. Então, às vezes, o corpo da pessoa simplesmente se acostumou e a pessoa deixou. Exatamente. E tem uma coisa também, você falando disso, aí André, eu até lembrei. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, Raquel, mas a minha esposa fala que não gosta de sexo. E às vezes, gente, por quê? Às vezes a pessoa ela pode ter alguma disfunção sexual. Então tem várias disfunções sexuais, por exemplo, uma coisa que é muito comum e que não é muito falado, o vaginismo. O vaginismo, falando de uma forma bem superficial, é quando os músculos da vagina, eles contraem de uma forma involuntária. Então quando a mulher ela vai ter a relação sexual, o músculo fecha. E causa dor. Causa dor, muita dor. Ou a mulher, às vezes, ela não consegue a penetração, ou às vezes consegue, mas com muita dor. Como que a pessoa vai querer fazer assim? Como que ela vai sentir prazer? Não tem como. Não tem como. Então ela acha que ela não gosta de sexo, mas é porque ela não conseguiu viver uma relação sexual saudável. Esse é só um exemplo. Tem vários outros exemplos. Por exemplo, crenças limitantes. Muitas vezes, muitas de nós crescemos, né? Eu cresci num ambiente muito repressor. A gente não falava de sexo, né? Eu cresci numa família cristã, católica. Então a gente não falava desse tema, era um tabu. E aí você cresce escutando que é pecado. Aí quando você casa, vira obrigação. Vira obrigação. Só que aí é tanta coisa que você escutou ao longo da vida que você não consegue se entregar de uma forma prazerosa pro sexo. Exato. Isso também vai atrapalhar a sua vivência. Então tem várias coisas que a pessoa precisa olhar para si e avaliar. O porquê que eu não tô tendo prazer na relação sexual? O que eu preciso fazer? Porque, gente, busquem ajuda, sabe? Eu já atendi, por exemplo, mulheres com vaginismo que eram casadas há 5 anos e não conseguiam ter uma relação sexual com penetração, né? Tinha relação de outra forma ali com o parceiro. E isso é extremamente prejudicial para o relacionamento. Isso é sofrimento para ambas partes. Então tem que cuidar, e são questões que têm tratamento, que é possível sim viver uma vida sexual saudável. E não é questão de química, né? Então, assim, porque rola química ou porque não rola química, não é questão de química. Não. Tem muito mais coisa por trás aí, né? É o que eu falei da intencionalidade. Essa questão de, eu vou terminar com fulano, né? Igual às vezes, lá no Instagram, as pessoas fazem muitas perguntas na caixinha de perguntas. Aí às vezes tem gente que fala assim, Raquel, conheci um cara maravilhoso, gentil, muito fofo, gracinha o cara, mas na parte química. lá não rolou química. A mulher, química, essa questão de química é algo que você consegue construir, você consegue falar pra pessoa que você gosta. É igual aquela questão, André, às vezes a pessoa fala assim, fulano não é bom de cama, fulano não me satisfaz. Gente, o seu prazer é responsabilidade sua. Raquel, como assim meu prazer é responsabilidade minha? Por quê? Óbvio que a outra pessoa tem aí uma parte de responsabilidade, né? Porque ela precisa ali se empenhar pra poder te agradar e tudo mais, mas você precisa entender quais partes do seu corpo você sente prazer. O maior órgão no corpo que a gente sente prazer é o cérebro. Então, porque vão acontecendo ali os estímulos no corpo que vão sendo enviados pro cérebro. Sim. Então é o cérebro, mas também é a pele. A pele é o meu corpo. Eu preciso entender quais são os pontos que são prazerosos ou não pra mim, pra eu poder comunicar a outra pessoa. A pessoa não vai adivinhar, né? Não vai adivinhar. E tem gente que quer que a outra pessoa adivinhe. E não é por aí, né? E quando o casal tá vivendo um problema nessa área?
Qual que é a orientação, assim? É importante, Ayandra, a pessoa tentar identificar quando começou. Exemplo, é muito comum, depois da vinda de um filho, a vida sexual do casal se transformar. Então tem essa questão que eu falei do afastamento, né, quando a criança chega, mas tem... Os hormônios também da mulher. Né? É isso que eu ia falar, a questão dos hormônios. Tem a questão também, tem mulheres que têm experiências traumáticas no parto, então isso influencia também a questão da relação sexual. Sim. Então, você precisa identificar quando que começou. Foi depois da chegada do filho? Foi depois, às vezes, descobriu uma traição? Foi depois que... Enfim, você precisa... É interessante que você comece a identificar. Porque quando você identifica quando começou, você consegue aí ter pistas do que pode estar acontecendo. O ponto de partida ali, né? Sempre tem um início, né? Exatamente, do ponto de partida. E às vezes o casal não consegue identificar isso sozinho, é procurar uma ajuda realmente de profissional qualificado. Na internet mesmo tem muita gente que fala sobre sexualidade, mas fala de uma forma às vezes muito distorcida, de uma forma às vezes muito... Até pejorativa, né? Exatamente, pejorativa. Então assim, saibam... procurem profissionais realmente qualificados para ajudar vocês. Porque nessa área sexual tem vários problemas. Então tem questões mesmo das disfunções sexuais, tem questões fisiológicas. Pessoas, por exemplo, às vezes determinadas medicações vai afetar o libido da pessoa. Sim. Tem questões, por exemplo, a depressão, ela também afeta. Então, tem problemas que vai ter a ver com o prazer, da pessoa não sentir prazer, mas tem pessoas que não vão sentir desejo. Então, tem várias questões aí que precisam ser avaliadas para o casal entender o que está acontecendo e realmente tratar. Porque também não adianta a pessoa só saber o que ela tem se ela não quiser ali tratar. E às vezes, Ayandra, como eu falei, tem gente que joga para debaixo do tapete, seja por vergonha. Tem homens mesmo... Passam anos ali com uma dificuldade de ereção, ejaculação precoce, porque não busca ajuda profissional. E, gente, nós profissionais, essas coisas que vocês assistem em novela, em televisão, sabe? É coisa que a gente atende todos os dias. Sim. Então, a gente atende de vários casos, sabe? A gente entende que são coisas que podem acontecer. Vocês não vão ter um espaço de julgamento. Então, é importante que essas pessoas saibam que se ela buscar um profissional, é realmente alguém que vai ajudar ela a encontrar soluções para o problema dela e não alguém que vai julgá-la. Sim, isso é muito importante. E Raquel, para a gente já ir caminhando para o fim aqui, eu gostaria que você falasse novamente sobre o evento que você vai realizar. Então, além do atendimento em consultório, você também tem esse evento que você vai realizar para casais, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse com todos os detalhes e já convidar todo mundo para participar, porque vai ser online, né? Exatamente, o evento vai ser online, então a vantagem do online é que você pode participar de qualquer lugar do mundo. O que é o Paixão na Rotina? O Paixão na Rotina é um programa de desenvolvimento para homens, mulheres e casais que desejam resgatar a paixão no relacionamento. Muitas vezes a relação caiu na rotina, ficou aquela relação monótona, sem graça, perdeu aquela conexão emocional e sexual e o casal não sabe o que fazer com isso. Muitas vezes o casal normaliza isso, acha que depois de um tempo de relacionamento é normal. E, gente, não tem que ser normal, tá? Então, no Paixão na Rotina, eu vou conduzir os participantes a entenderem o que faz perder a paixão no relacionamento e como a gente faz na rotina para resgatar a paixão, cultivando a atração, a intimidade e a sexualidade. Então vai ser um evento muito poderoso, não vai ser uma palestra, vai ser realmente uma imersão, né? Vai iniciar no dia 24 de fevereiro com a imersão, vai acontecer das 10 às 14h30. Nessa imersão eu vou passar uma parte teórica, mas nós também vamos ter dinâmicas, vamos ter exercícios, vamos ter algumas vivências. Raquel, mas como que você faz isso no online? Gente, confia em mim. Super. Tem pessoas que participaram de outros eventos meus, sabe que eu consigo, uma modéstia à parte, Ayandra, uma qualidade minha que eu sou muito criativa. Pronto. Então, no online, gente, dá pra fazer muita coisa, tá? Então, vai começar nesse dia 24 de fevereiro, no próximo sábado, e depois a gente vai ter 15 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Nesses 15 dias, todos os dias, eu vou passar exercícios práticos aí para as pessoas aplicarem no relacionamento. Você pode participar sozinho para ser agente de mudança no seu relacionamento, porque às vezes a pessoa fala assim, Raquel, mas meu marido ou minha esposa não topa. Participe sozinho, você pode ser o agente de mudança no seu relacionamento. Ou você pode participar com o seu parceiro também ou parceira, tá? Mais informações lá no Instagram, o
@raquel.inaciopsi. Aproveitem para me seguir lá, eu falo muito, tem vários conteúdos sobre relacionamento, sobre sexualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, sobre paixão na rotina. E para participar, como que a pessoa faz para se inscrever? Tem um link em algum lugar? Ela tem que fazer inscrição? Como funciona? O link é só você clicar na bio do meu Instagram, tá? Você clica lá na bio, você já vai ser direcionada para a página e lá tem todos os detalhes de como vai funcionar o evento e como você faz para se inscrever. Ah, que bacana. Então repete, por favor, o seu Instagram pausadamente para quem tá aí, já pega o telefone e já anota. E vou deixar também lá nos stories, mas quem já quer se inscrever rapidamente antes, que enquanto ainda tem espaço, né? Exatamente, tá, gente? Porque as vagas são limitadas. E tem que ser. Porque é um tema que eu sei que é um tema delicado e realmente eu quero dar toda a assistência, tá? Uhum. E eu quis fazer um valor mais acessível para realmente as pessoas poderem ter acesso e participar, mas as vagas são limitadas, então aproveitem. O meu Instagram é o @Raquel com QU, Raquel.inaciopsi. Inácio, com O no final, PSI. PSI. Exatamente. Que é a abreviação de psicóloga. Raquel.inacio.psi. Abreviação de psicóloga. Exatamente. Okay? Perfeito, Raquel. Olha, eu tô assim, apaixonada. Eu quero que você volte para falar mais, para falar depois mais sobre a imersão, para trazer mais detalhes para as pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo amou e vai amar ainda mais o seu conteúdo ali no Instagram. E te agradecer imensamente pela entrega que você trouxe pra gente aqui hoje. Ayandra, eu que quero agradecer, foi um papo muito gostoso, foi uma tarde muito gostosa. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, para mim foi maravilhoso participar aqui do Pra Fora do Casulo. E eu quero que seu projeto continue crescendo cada vez mais. Eu vejo lá você, te acompanho lá no Instagram e tudo mais, vejo como que é potente, é forte o seu trabalho, que Deus continue abençoando o seu trabalho, Amém. Porque eu tenho certeza que toca na vida das pessoas. Amém, muito obrigada. E nos veremos novamente muito em breve, não vou dar spoiler, se preparem. E vocês que nos acompanharam até agora, muitíssimo obrigada. Que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e não deixem de seguir a Raquel e cuidar do casamento, do relacionamento de vocês. Até a próxima semana no Pra Fora do Casulo, toda terça-feira às 17 horas. Um abraço e tchau, tchau!